Fala pessoal, mais um Calpcast aí. E hoje eu trouxe um convidado, um empresário do ramo de educação ali e tecnologia. Ele vai abordar diversos assuntos aqui com a gente, trazer diversas ideias, contar um pouco da história dele. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então já se inscreve aí no canal, manda esse vídeo para aquele seu amigo empresário ou estudante. Eu tenho certeza que ele vai gostar desse conteúdo. Estevão, é um prazer ter você aqui com a gente, cara. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E eu queria que você já se apresentasse para a galera, falasse um pouco quem é o Estevão. Beleza, prazer é todo meu, Eric, valeu pelo convite, eu que agradeço aí, você, a Rebeca, todo mundo. Cara, eu sou um empreendedor aí há 15 anos, né, cara, um cara que viveu várias fases diferentes do negócio e como todo empreendedor brasileiro tá na luta, né, cara, eu acho que é isso, né, estamos aí todo dia brigando, lutando, sonhando, acreditando, indo pra frente, né, que eu acho que Show, é o show. ponto que tem que ser, né. E, cara, 15 anos empreendendo é bastante coisa, cara. Você consegue se recordar e compartilhar pra gente como foi o seu início, a sua introdução ao empreendedorismo? Sim, cara, vamos lá. Como começou? Eu dava aula, né? Comecei a dar aula de um jeito muito louco também, assim, de acabar de ficar desempregado, ia casar no dia seguinte, assim, e tive uma proposta de começar a dar aula muito do nada, assim, muito por coincidência, né? E, pô, ia casar, tá desempregado, aí aceitei, comecei a dar aula, me encontrei na profissão, né? Eu acho que dar aula é uma coisa que todo mundo devia experimentar, né? Porque é um momento, assim, onde você entrega o teu coração para alguém que está entregando o coração para você também. Então, assim, ser professor de verdade é viver o sonho do teu aluno, né, cara? Então, é muito profundo o lance do relacionamento em sala de aula e tudo mais. E aí, pô, dei super certo. Eu era desenhista antes, trabalhei como desenhista para jornal, agência de marketing, fiz até um trabalho pro ex-presidente da Abril, que era o Fábio Tivita, né? O Tivita não, o Fábio. Ai, cara, qual que era o nome dele? Ele trabalhava direto com o Tivita, era Fábio Mendia. E, e eu sempre fui muito criativo, né, cara? E aí, no meio desse caminho, quando você entra na sala de aula, você começa a perceber que a relação de trabalho era invertida, né? Porque o teu chefe, que é o teu aluno, na verdade, ele está entregando aquilo que ele tem de mais valioso ali, a confiança dele, que você vai ajudar ele a conquistar o sonho dele, né, cara? E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a me desenvolver muito na parte de relacionamento com as pessoas. E aí, pô, eu sempre era aquele professor que pensava fora da caixa, queria fazer uma coisa diferente, sempre me preparei muito, estudei muito, porque eu queria dar uma aula show diferente. Aí eu cheguei num ponto que não tinha mais ponto de crescer, né? E aí veio a ideia de ter a própria escola, e aí eu comecei ali em 2011, né? Que eu fechei o contrato ali com a rede do qual eu sou franqueado. Eu tive a sorte também, porque foram uma série de coincidências. Eu ia fechar com uma outra, e um dia antes do cara assinar comigo, o cara bateu o carro, queria que eu fosse assinar no meio do trânsito. E eu conheci essa rede nesse dia, através da minha mãe, que tinha visto na TV, e puta, eu dei muita sorte de ter encontrado, porque era um produto muito sério, pedagogicamente falando, o melhor produto do mercado de longe, assim, eu sou apaixonado pelo produto. E aí eu comecei ali com o sonho de fazer a melhor escola, trazer toda a minha visão do que era sala de aula, junto com o produto que eu estava trazendo, para criar a melhor escola. E, cara, quando você começa o negócio, é aquele tesão imenso, você sempre vai fazer tudo, né? Tem que ser um pouco isso, né, cara, empreender, né? Se é o cara que chega mais cedo, se é o cara que sai mais tarde, se é o cara que, puta, faz tudo, pinta, atende, vende, limpa, faz tudo, né? E esse é o legal do negócio, né? E aí o negócio escalou, deu super certo, na época a gente cresceu, nós éramos uma das franquias que tinha crescido mais rápido na época, né? A gente se tornou o maior franqueado do Sudeste pouco tempo depois, aí depois eu abri a segunda a unidade. Aí veio a pandemia, aí no meio da pandemia eu me tornei sócio de outra. Aí aconteceu um monte de coisa, né? Faz parte do E negócio. sempre no educação no ramo do inglês ali, do Do idioma. idioma, E isso. você sempre falou inglês? Cara, meu pai é americano, Ah, né? que Então toda, toda, legal. toda a minha família é por pai de pai americano. Então, assim, eu sempre falo pra todo mundo, né? O segredo para fazer tudo na vida, o que você acha que é, Eric? É prática, velho. É repetição. Cientificamente falando, é isso. A gente tá falando de jiu-jitsu, de um monte de coisa, né, cara? Como é que você fica bom em qualquer coisa? É repetindo. É consistência, disciplina.
E naquela época, quando eu comecei a falar inglês, né, a gente não tinha os recursos que tinha hoje. Então, pô, se você ouvir uma música que você gostava, você pegava a letra na capa do disco de vinil, né, cara? Pô, você ia jogar videogame, você queria entender o que tava falando na história, era dicionário, você tinha que correr atrás, você tinha, e eu, cara, acho que desde cedo gostei muito, comecei a praticar, eu fui estudar gramática de verdade a fundo quando eu comecei a dar aula. Aí, porque no método que eu dava aula antes, apesar de vender a ideia de que é uma aula de conversação desde o começo, você acaba ensinando através da gramática normativa, né? E aí eu acabei tendo que estudar bastante, porque eu não queria chegar na sala de aula despreparado, né? Legal, legal. E, cara, falar não só dar aula, mas falar um idioma te abre diversas oportunidades, né? Acredito que hoje o inglês, ele é acho que é denominado como a língua mãe, a principal A ali, língua universal, né? diversos lugares tem o inglês, né? O que diferencia a pessoa que fala inglês para aquela que não fala? Cara, se pensar no brasileiro, pensa você. Se eu chegasse para você e falar, se você não fala outro idioma além do português, você está restrito a 2% do planeta. Cara, você acha que 2% da tua capacidade de networking, de conhecer o mundo, de viver um mundo gigantesco, você acha que é bom? Essa que é a pergunta que mais dói, eu acho, né? Você ir viajar para fora sem falar um idioma, sem conseguir se comunicar com as pessoas, é ver vitrine, né? Assim, muito legal, pô, você não consegue pedir comida, não consegue conversar com ninguém, você não consegue conhecer as pessoas, que eu acho que é o mais legal, né? Quando você vai visitar, você realmente conhecer o lugar. Então, eu acho que, cara, falar um idioma, ele tem muitas vantagens. Assim, falando profissionalmente falando, em geral, você vai ganhar o dobro, né? Assim, em linhas gerais. Se a gente pensar no Brasil, cara, a gente é uma parcela ínfima da população que realmente fala inglês. Ínfima, ínfima mesmo. E aí, por uma série de coisas, né? Primeiro, que se ensina inglês de um jeito muito equivocado no mercado, né? E porque falta um monte de coisa, cara. Mas, assim, realmente, falar inglês qualquer idioma. Abre porta pro mundo, te deixa mais inteligente. Tem um monte de coisa, só tem benefício, cara. Show, legal. E, cara, ó, a pessoa tanto para aprender um idioma, ela tá aprendendo algo novo ali, quanto para trabalhar, para se desenvolver, para ser uma pessoa melhor, precisa-se de disciplina, certo? Sim. Cara, você comentou que você já lutou. Você teve essa disciplina já de infância ou foi construído quando você começou a praticar artes marciais ali? Cara, eu nunca fui um cara disciplinado. Eu aprendi disciplina com. Eu acho que o treino, quando você pratica esporte, o treino, a disciplina que você tem no treino, ela é. Cara, a arte marcial, ela é pra vida, né? Eu acho que assim, é uma conduta de vida, né? É uma maneira de você aprender sobre si mesmo, sobre os outros, a ter humildade. Porque uma coisa é você falar assim, eu sou humilde, outra coisa é você entrar no tatame, tomar um pau e voltar no dia seguinte de cabeça erguida, né? E isso vai acontecer com todo mundo, entendeu, cara? E você entender que sempre vai ter alguém melhor que você, alguém mais forte que você continuar indo, continuar fazendo, mesmo quando você tá cansado, quando você tá com dor, quando você não quer fazer, isso é um aprendizado, puta, que todo mundo tinha que ter, cara. Eu falo brincando com todo mundo, né? Assim, porque eu treino boxe, muay thai, jiu-jitsu. E eu acho que o boxe e o muay thai, de verdade, pra treinar, assim, eu acho que ele é menos democrático que o jiu-jitsu. Eu acho que o jiu-jitsu você consegue treinar mais forte, até um ponto, tá? Se você for treinar pra competir, aí eu acho que segrega muito. Mas que todo mundo devia fazer jiu-jitsu, cara. Todo mundo. Porque o jiu-jitsu, ele tem um negócio que ele te ensina sobre perseverar sobre muita pressão. Então, pô, você tá numa posição muito ruim, que acontece na vida, acontece nos negócios, né? O que é empreender, cara? É isso. O sucesso no negócio, cara, é aguentar levar porrada. Não adianta, porque é o que faz a diferença. E você pode pegar todos os casos, falar do Elon Musk, de todo mundo, cara, todo mundo levou muita porrada. Né? O CEO da NVIDIA, esses dias, ele tava dando um discurso em Stanford, e ele fez um discurso muito legal e ele falava para todo mundo sobre isso. Ele falou: a única coisa que eu posso desejar para cada um de vocês, de um jeito muito estranho, é muita dor e sofrimento, porque é onde você cresce, né? E no jiu-jitsu ele tem um lance de você estar numa posição muito ruim, sob muita pressão, pô, sem ar, enjoado, com medo, e você tem que parar, respirar,
analisar o cenário, sair dali devagar, pensar numa estratégia. E isso, cara, me ajudou muito, assim, em momentos muito difíceis, sob muita pressão, isso faz toda a diferença. Legal. Te torna mais cascudo para a vida, né? Com certeza. Então, não só para ser disciplinado ali nos estudos, mas para a vida, né, cara? É. E você começou ali a fazer essa parte de educação, a desenvolver pessoas ali. Você tá há quanto tempo aqui em Jundiaí? Tô há 15 anos. 15 anos. 15 anos. Cara, sensacional. E qual você identificou, ou melhor, o que você identifica como um ponto que muitas pessoas erram quando vão empreender? Cara, tem muita coisa, né? Cara, empreender é muito difícil, né? Mas eu acho que o principal é um conceito de achar que vai ser fácil. Porque muita gente tem esse pensamento, né? A pessoa fala, Tem. não, não tô conseguindo emprego, eu vou empreender, eu não tô... Queria como ser se fosse patrão. uma coisa fácil de ser, né? Eu acho que tem várias armadilhas ali, né? Primeiro é você achar que você é um empresário e que você é alguma coisa diferente das outras pessoas, né? Eu acho que eu sempre falei para todo mundo ali na escola que eu não sou chefe de ninguém, porque eu não sou dono de tribo, né? E se você parar para entender qual que é a minha diferença dos meus funcionários, eu corro muito mais risco. Eu tenho responsabilidades diferentes. Mas assim, eu sou melhor ou pior do que alguém? Não sou. Cara, se a moça que limpa a escola não for trabalhar, eu não vendo, porque a escola vai estar imunda. Se o meu professor der uma aula ruim, eu não cresço. Se o meu consultor não vender, eu não vendo, vai depender de mim para tudo. Então, assim, todo mundo. Eu gosto de dizer muito que ninguém trabalha nem abaixo nem acima de mim. Trabalha do meu lado. Tanto que até na própria. O modelo de gestão da Influx já é um modelo muito diferente, que foge do tradicional das escolas, né? Em geral, quando você vai numa escola, você tem ali a salinha do dono, a salinha do diretor, a salinha do coordenador, a salinha do comercial e a recepção. Todo mundo meio separado. A Influx, todo mundo fica num bloco junto, no mesmo lugar, fazendo a gestão conjunta. Isso eu sempre achei genial na gestão da Influx. Por quê? Porque todo mundo ali está se vendo o tempo todo, todo mundo está se treinando o tempo todo, todo mundo está conversando o tempo todo. No modelo da Influx, ele tem um balcão atrás, que fica a gestão, e um balcão na frente, em geral. Tá? Porque o pessoal de trás, às vezes, tem que fazer coisa mais tem que lançar financeiro, alguma coisa, tem que se concentrar mais, então precisa, não dá para ficar, às vezes, ali na frente, no coisa. Eu sempre fiquei na frente, cara, sempre. Se você me visse nas minhas escolas, eu sempre estava sentado na frente com a galera. Muito difícil eu estar sentado atrás. Porque eu sempre gostei de estar na frente, na linha de frente com todo mundo. E aqui no Retiro eu tive a sorte, ainda por causa do layout da minha recepção, a gente teve que criar um balcão só. Então não tinha nem como a coordenação ficar de um lado, ou coisa. Fica todo mundo um do lado do outro, cara. Porque no final das contas, cara, para você escalar, para você crescer, para você... isso no meu modelo de negócio, tá? Pelo amor de Deus, deixar bem claro isso, né? Você precisa que todo mundo faça parte da cultura, que todo mundo produza, que todo mundo atenda as pessoas da forma como você espera com que elas atendam. Então, eu acho que essas armadilhas que as pessoas têm de primeiro achar que vai ser fácil, achar que elas têm uma importância maior do que as outras, eu acho que essas são armadilhas muito ruins, cara. O ego sempre é uma armadilha imensa para qualquer pessoa em qualquer lugar, cara. Imagino. Aquele lance que todo mumundo fala, né, cara? Eu queria ser gerente, queria ser supervisor. Pra quê? Pra mandar, imagina o poder. Tem um cara que é um guru pra mim, que é o Ali, que é um amigo muito querido, sempre foi um tutor pra mim no Influx. E ele sempre fala, cara, o que as pessoas não entendem quando você chega num cargo de liderança, primeira coisa que você recebe é uma bigorna de 3 toneladas, né? E quando você arria a canela, né, cara? Quando você fala, meu Deus! Fala, calma que tem mais 3. Né? Então é meio que isso, cara. Eu acho que você tem que ter um propósito muito forte. Isso sempre me ajudou, porque eu sempre tive um propósito muito forte naquilo que eu fiz. Legal. E você sempre foi um cara criativo ali, você comentou que fez, já foi para desenho, já foi para design. Imagino que, mesmo empreendendo no ramo de educação, você encontra brechas, encontra lacunas com que você possa criar um produto, desenvolver, agregar mais para o teu negócio, certo? Sim, com certeza, cara.
Eu, nesse tempo todo de rede que eu tenho já, eu sempre fui muito próximo da franqueadora, sempre tentei trazer soluções novas, até hoje eu tento, né? Porque é um lance assim, né, cara? A gente joga junto, né? Você tem que fazer parte de um time. Então, se você vê que tem a possibilidade de trazer alguma coisa melhor, alguma coisa diferente, você tem que pensar. Porque o grande lance do negócio é que, vou até citar um cara, o Flávio Augusto fala que não tem no equilíbrio. Como é que ele fala? Fala, cara, não tem Estabilidade? estabilidade nos negócios, né, cara? Que é como se fosse um voo. E é verdade. Ou você tá subindo ou você tá descendo. Se você parou para estabilizar, é porque ou você vai subir ou você vai descer. E, cara, você tá o tempo todo competindo com os outros, né? Contra você. E esse competir não é ruim. As pessoas têm uma ideia muito ruim sobre competir. Cara, competir é onde você melhora. Porque você não tá competindo com os outros. Quando você vai lutar, cara, a parte mais fácil é lutar. A parte mais difícil é todo dia ir pra academia, é dieta, é dormir, é você se forçar a fazer todo aquele processo antes da luta, entendeu? Quando você chega pra lutar, você tá pronto. Na vida é isso, cara. Todo dia você tem que estar pronto, todo dia você tem que estar treinando, todo dia você tem que estar pensando, porque alguém tá. Se você não tiver, alguém vai trazer uma solução melhor que a tua. E é o jogo, é o que faz a gente melhorar, né? É o ponto. Com certeza. Cara, e empreender próprio, ou. Porque tem muita gente. Eu vou fazer essa pergunta por quê? Tem muita gente que tem o medo de abrir uma franquia. Hum. Ah, cara, eu vou ficar amarrado a uma marca, eu vou ficar amarrado. Qual que é a diferença do cara que quer começar a empreender agora? Dele empreender sem um modelo de franquia e dele empreender com uma franquia? Cara, quando você escolhe uma franquia, você escolhe um modelo de negócio pronto, né? Então você escolhe um modelo de gestão, um produto que eu pelo menos acredito que você deve olhar, que tem que ressoar com aquilo que você acredita, né? Então, quando você escolhe, por exemplo, quando eu escolhi essa franquia que eu defendo até hoje, cara, porque eu me apaixonei por ela, entendeu? E eu olhei para aquele lugar e falei, não, é aqui que eu quero estar e é aqui que eu quero. E até onde isso fizer sentido, a parceria é show de bola. Quando você quer criar uma coisa nova, você tem que criar processo, tem muita coisa para ser feita, cara. Criar um negócio é muito mais. Existe uma diferença muito grande entre o empreendedor e o empresário, né? Todo mundo é um pouco empreendedor, né? A gente empreende em casa, no relacionamento, em tudo aquilo que a gente faz. Agora, ser um empresário é diferente, né? Aí a gente fala sobre o modelo de gestão, fala sobre coisas que diferenciam um amador de um profissional. Então, eu acho que quando você escolhe uma franquia, você já escolhe um modelo testado, pronto, aprovado, teoricamente, né? E aí, cara, é muita variável, né, Eric? Tem muita coisa na mesa. Mas eu acho que os dois modelos são válidos. Se você quer encarar e ir pra cima, o dono da franquia um dia fez isso, né? Por que você não? Legal, legal. Cara, hoje, ali no mercado do empreendedorismo, de educação, acho que engloba o empreendedorismo no geral, tá se integrando muito da parte de IA, certo? Sim. Como que você entrou nesse meio? Você falou, cara, eu preciso aprender. Como que você entrou no meio de IA? Cara, essa é uma, é uma história muito curiosa, né? Muito interessante. É assim, eu tive uma experiência. Eu sempre fui um cara muito ligado com tecnologia, né? Então eu sempre gostei muito de testar a tecnologia, tudo porque eu sou curioso, né? E assim, eu tive uma experiência com IA, que quando eu tive essa experiência, eu entendi que o meu mercado ia mudar, né? Na verdade, assim. E aí eu falei, poxa, foi um lance muito engraçado, cara. Eu tava indo dar aula para um aluno meu de avançado, e ele chegou de manhã para ter aula comigo, conversando com o chat GPT ali no celular, né, no modo conversacional, e falou assim, bate papo aqui com ela. Eu falei, não, cara, bora pra lá, bora, não enche meu saco, bora. E ele falou, não, fala, insistiu, aí eu comecei a bater um papo com ela, né. E a primeira coisa que me assustou, Eric, foi que, assim, cara, eu senti empatia pela pessoa que tava conversando comigo. E assim, cara, eu atendo muita gente. Eu já vendi para muita gente, eu já dei aula para milhares de pessoas. Quando você entende, que você sente empatia com a pessoa que está conversando com você, que ela está sendo simpática, que é uma pessoa agradável e que conversa de forma fluida e natural, isso para mim foi assustador, cara. Eu olhei e falei,
eu preciso entender melhor. E assim, em 3 minutos eu cheguei para ela e falei assim, olha, é o seguinte, eu vou dar uma aula para ele é um aluno esse nível, o escopo da aula é esse, o objetivo é esse, a gente vai trabalhar com essa abordagem. Cara, em pouquíssimo tempo ela montou uma aula comigo que um professor muito experiente não monta. E quando eu entendi aquilo, eu olhei para aquilo e falei, eu preciso entender porque isso aqui muda o jogo, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a mexer, comecei a entender que assim, aquilo que a gente estava conversando antes, né? O mundo vai passar por mudanças muito profundas, né? Nos próximos anos. E quando a gente fala de próximos anos, cara, a gente fala ano que vem, esse ano, daqui a 2 anos. Se você me perguntar como é que vai ser o mundo daqui a 5 anos, eu não consigo te definir. E aí, no meio dessa brincadeira toda, né, a coisa foi ficando séria e a gente acabou criando uma empresa que trabalha com tecnologia, que oferece uma solução de operação de negócios autônoma e é mais uma mudança, mais uma doideira de empreendedor, né? Assim, um momento muito maluco, mas muito interessante, né? Porque assim é uma ferramenta que muda tudo, né? A Imagino. forma como a gente faz gestão, a forma como a gente se Uhum. relaciona e curiosamente pensando, né? É uma ferramenta que vai ajudar a gente se usar da forma certa a recuperar tempo, humanidade, coisa que a gente perdeu no meio do processo. Com Isso é verdade. certeza, com certeza. Então, você identifica que a IA ela pode ser utilizada tanto na educação, no ensino, mas também por um outro lado, ela pode ajudar o empresário a vender? Ah, cara, ela pode fazer tudo aquilo que você pode imaginar. Tudo. E, e, e Tudo me- aquilo que a gente faz, ó, imagina assim, tudo aquilo que a gente faz atrás do celular, qualquer contato que alguém tenha, por mensagem, WhatsApp, pode ser Instagram, onde for, ela faz e faz muito melhor do que a gente. Porque tem uma coisa muito simples, cara. Quando a gente vai vender, quando a gente fala de vender, a gente vende e compra com emoção. Na verdade, ah, ela não tem isso. Ela analisa muito mais sinal do que a gente. Mas muito, assim, numa escala que não dá pra gente combater, entendeu? Não dá pra competir, não dá pra falar assim, ah, não, a IA é burra. Cara, quando alguém fala isso, eu falo, o gênio é você. Verdade, faz sentido, né? A gente já tá num ponto, assim, de IA, eu que trabalho com IA das 7 da manhã às 11 horas da noite, que é assustador. Assim, tudo aquilo que a gente faz de processo, não tem mais necessidade de a gente fazer. Se você me perguntar, cara, eu te diria que não tem mais necessidade da gente ter político. E não faz sentido ter hoje. Porque se você parar para pensar, quem melhor para gerir dinheiro e solução do que alguém imparcial? Alguém que vai pegar o teu dinheiro, realocar no lugar certo. Cara, eu não tinha pensado nisso. Realmente, Cara, é assustador. E assim, cara, são coisas que você vê no mundo, China, Estados Unidos, que, cara, alguém vai puxar. E vai acontecer. Um país pequeno começou a gerir o país com IA e mostrou número, tem conversa, cara. E aí fala, ah, mas a IA não sei o que lá, a IA erra. E a gente não. Meu Deus do céu, quem erra mais do que a gente? Cara, se você me perguntar, eu erro o dia inteiro. E o pior, cara, se você me perguntar, fala assim, Estevam, 15 anos de negócio. Falei pra você, cara, vivi todas as fases. Ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro, tive todo tipo de equipe, trabalhei com muita gente, cara. Assim, eu tava numa rotina, e ainda tô hoje, de começar a trabalhar às 5, 6 horas da manhã e ir pra casa às 11 horas da noite. Cara, não vejo minha mulher, não vejo meus filhos. Ah, treino no meio do dia, mas é isso. Vou treinar e trabalho. É isso. Se você chegar amanhã para mim e falar assim, cara, você tá bilionário, valeu a pena? Não valeu, cara. Não valeu. Porque, assim, o que eu vivi? Processo repetitivo. É chegar de manhã, abrir o computador, fechar o computador e dormir. Eu passei o dia inteiro trabalhando como um robô. Entendeu? E pior, um robô, como eu te falei, ruim. Entendeu? E se você parar pra pensar, cara, pô, a gente vende todo o nosso tempo por dinheiro para trabalhar.
Só que a gente está chegando num ponto onde, quando a gente fala entre um combinado de tecnologia, IA, robô, a gente não vai mais precisar produzir. E esse é o ponto da mudança tão profunda que a gente vai ter. Na civilização, na sociedade, no mundo. Cara, a gente vai passar por coisa que é difícil entender como é que a gente vai passar. Eu acredito que entra como parte de uma revolução, né? Como teve a Revolução Cara, Industrial. eu acho que a gente nunca teve uma revolução tão profunda como a gente vai passar agora. E aí pode ser uma coisa boa, muito boa, porque realmente, assim, eu acho que nesse momento a gente tem a ferramenta e a chance de resolver gargalos profundos da humanidade, profundos, profundos, de verdade. E ao mesmo tempo, cara, quando a gente fala do exterminador do futuro, você fala, é possível. E é possível. Assim, os especialistas, o mercado, o mundo entendem que é possível. É um momento muito maluco, cara. A gente fala, cara, assim, de coisa que a gente está começando a falar de forma séria. E isso tem sido escalado por causa da IA, de longevidade, por exemplo. Pô, a gente está falando sério de viver para sempre, da gente viver para sempre. Tem muito especialista, muita gente que está no topo do desenvolvimento de pesquisa que isso, que fala, cara, o negócio é não morrer nos próximos anos. A gente tá falando de coisa que já está sendo testada de reverter a idade de verdade, entendeu? Você parou para pensar o tamanho da mudança que isso representa, cara? Porque uma coisa é você fazer um planejamento para viver 50 anos. A gente fala de casamento, a gente fala, cara, você imagina um casamento de 1000 anos. Eu fui casado por quase 20. Tô casado de novo. Amo minha mulher, ela é, cara, maravilhosa, tudo mais. Cara, se eu falar pra ela que ela vai ficar 1000 anos do meu lado, ela infarta. Porque eu sou difícil. A gente é difícil, né? Esse é o ponto. Mas tem muita coisa acontecendo nesse momento, de verdade, assim, que se você parar pra pensar, as mudanças são muito profundas. Mudança na gestão, a forma como a gente vai gerir equipe. Cara, tem questões muito complexas sendo discutidas, né, agora. Desde como vai ser o dinheiro, tudo isso. Ninguém sabe responder, Aí né? entra a importância também do idioma, né? Igual a gente estava conversando, porque hoje tudo que se vai falar sobre IA, os melhores que são de fora explicam em inglês, certo? Cara, você consegue colocar o conteúdo em português, mas não adianta, né? A maior parte das coisas estão em inglês. Não, eu já Né? vi o pessoal até ensinando que para você pedir um prompt para IA e ser Em mais inglês. assertivo tem que ser em Tem que ser em inglês. inglês. Tem que ser em inglês. Se você for mandar um prompt de vídeo, alguma coisa no gênero, no Vel ou no Cides ou qualquer um, tem que ser em inglês. E aí, assim, se você não souber inglês, você acaba virando um copia-cola de prompt, né? Mas uma coisa é você entender como é que o prompt é feito, qual que é o raciocínio por trás do prompt. E o legal, Eric, que eu falo assim, a IA é uma ferramenta que está ao alcance de todo mundo. Só que a gente está num momento muito maluco, né? Um momento de inércia, assim. As pessoas falam assim, mas eu vou gastar R$ 100 com IA. Eu falo assim, você vai gastar R$ 100 para ter a melhor ferramenta do mundo na tua mão? Meu Deus do céu. E as pessoas usam sempre o ChatGPT grátis, o Claude grátis. E, pô, tem um mar de diferença do modelo pago para o modelo gratuito. Não adianta. Tudo na vida é assim, né? Legal. E ali, voltando na questão do empreendedorismo, com ou sem IA, o que você consegue compartilhar com a gente, para nossa audiência, de métodos para vender mais? O cara tem a empresa dele ali e ele quer melhorar as vendas dele. O que você consegue contribuir tanto com ou sem a IA? Cara, eu acho que tudo na vida é relacionamento, Eric. Então eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que vender é uma coisa que você acredita. Né? Eu acho que isso é importante. Que vender de verdade não é vender, porque para vender basta saber mentir, né? A gente fala isso, né? Só que vender é muito além disso. Quando você fala de venda no nível profissional, no nível especialista, o comercial, ele é todo pautado em relacionamento, cara. Relacionamento não cabe mentira, relacionamento não cabe pressão. Relacionamento qual que é a grande diferença de um bom médico do médico ruim? O médico ruim, você chega lá, você não fala nada, o cara te dá um remédio genérico. Agora, o que é um bom médico? Aquele que está realmente preocupado com você. Você chega lá, ele investiga, ele é curioso, ele quer realmente ajudar. Não é verdade?
Muita gente fala que eu sou um puta vendedor, às vezes eu faço atendimento, eu falo, nossa, cara, esse atendimento... Mas o atendimento ali é genuíno. É um professor que chega para uma pessoa que olha para ela e fala assim, cara, você tá na melhor escola do mundo. Porque eu vou dar minha alma para entregar o melhor para você. Então, quando eu tô contando para a pessoa, eu tô com o meu relacionamento muito alto. Então, eu acho que a primeira coisa que você precisa entender é o que a pessoa tá buscando. Né? Quando a gente fala de venda, assim, né? Quando você está falando de vender um produto, cara, você vai comprar uma camiseta, pô, você está procurando uma camiseta, você vai, achei a estampa legal, o tamanho deu certo, não precisa de mais nada, é isso. Vou comprar um Bombril. Você quer um Bombril, você quer preço, você quer... É outra coisa. Mas quando a gente está vendendo serviço, cara, é relacionamento. Esse é o ponto. É você realmente se mostrar preocupado com a pessoa, principalmente a gente que vende ali um negócio que não é barato, né? E que não é palpável. Esse é o ponto. Quando você chega para mim e fala assim, Estevão, eu vou fazer inglês com vocês aqui, eu falo da minha proposta, que é a melhor proposta do mundo, tudo. Cara, ali tem uma coisa muito importante. Quem faz aí é você. É a mesma coisa que dieta, cara. Se você chegar, passar no melhor nutricionista do mundo, ele te passar uma dieta e você não seguir, cara, você não vai emagrecer. Não adianta. E aí não cabe mentira, né? Não, eu tô seguindo, mas comi um docinho. Pô, a dieta é 2.000 calorias. Você tá comendo 3, você não tá seguindo a dieta. Entendeu? Então, quando a gente vende um serviço, cara, vender várias vezes para a mesma pessoa, esse é o segredo. E aí é relacionamento. É o tempo todo. É quando a pessoa tá puta da vida com você, você ser gentil em dobro, entender o momento que ela tá passando, tratar todo mundo da mesma forma, sem julgamento. Tem uma série de coisas, mas, cara, pra tudo na vida é relacionamento. E isso é uma coisa que a IA nunca vai tirar da gente. Relacionamento humano. Nessa reestruturação toda, é aquilo que quem for bom com gente, aí vai voar. Então, um bom vendedor, ele precisa ser bom com pessoas. Bom com pessoas. Com certeza. Com certeza. Tinha um caso, cara, eu vi uma vez um treinamento que fizeram uma pesquisa com quem era o melhor vendedor de carros do Brasil. E aí pegaram, acho que era da Ford, era uma coisa assim, e o cara, esse treinador, ele foi fazer foi passar um dia com o cara pra entender, ele falou, pô, cara, como por que esse cara é tão bom assim? Porque tem fila de gente querendo comprar com ele e tudo mais, né? E aí ele começou a perceber pequenos sinais nele, né? Ele era o cara que, primeiro, que chegava na empresa, conversava com todo mundo. Desde o cara da mecânica, até a moça da secretaria, até a moça da limpeza. Por quê? Porque ele entendeu que o relacionamento bom com todo mundo acaba virando negócio. Porque no final das contas, quando alguém tiver alguém para indicar, vai indicar quem? O cara que é xarope ou o cara que é genuinamente é o melhor da equipe e ainda assim é o mais bacana. Então o relacionamento dele com esse... Aí já reverbera para tudo. Quando o cara entende que o relacionamento é a chave do negócio, eu vou até te dar um exemplo, ó, Eric. Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro carro, cara, e eu comprei meu primeiro carro tarde, né? Eu comprei, tinha 30 anos. Né? E eu lembro que eu fui fazer a minha primeira revisão. Quando eu fui fazer a primeira revisão, o cara que me vendeu o carro estava parado na frente da concessionária, me esperando. E quando eu cheguei, falou assim, e aí, Estevão, tudo bem? Me chamou pelo nome. Falou assim, e aí, tá gostando do carro? Aquilo que eu te falei no dia que eu te vendi não é verdade? Não faz isso, isso, isso. Cara, eu olhei pra ele e falei, o cara é bom. Cara, a primeira vez que eu fui trocar de carro, eu fui trocar com ele. Ele já tinha aberto a própria concessionária. Essa é a diferença. Eu nunca tive um outro vendedor de carro que tinha não só um follow-up nesse nível, mas um olhar de chegar na tua cara, te cumprimentar na frente. Ele precisava ter feito isso? Não, podia estar lá sentado, tá tomando café, chegar lá, nem precisava ter vindo falar comigo. Entendeu? Só que nesse momento ele aumentou o relacionamento comigo. Nesse momento, se eu tivesse que indicar alguém para comprar carro, eu indicar para ele. Óbvio. Então é isso que faz o cara realmente ser bom no comercial. Relacionamento, cara. E aí é com todo mundo. É com os pares, com os clientes, com quem interessa, com quem não interessa, porque tudo na vida é vendas, cara. Você vende no seu relacionamento, você vende para tua equipe, você vende. E vender, as pessoas têm um conceito muito errado. As pessoas acham que vender é mentir, é enganar, e não é, cara. Não é. Não é. É mostrar uma ideia. Esse é o ponto. Então, quando você tem relacionamento, as pessoas confiam em você, elas indicam você. Então, o segredo comercial é esse.
Show, Sem dúvida. sensacional. E é o segredo do pedagógico também. Porque na sala de aula, o mais importante do professor é o relacionamento. Às vezes a gente tem aqui, cara, professores que tecnicamente são ruins, mas que têm um relacionamento muito alto. Professores que tecnicamente que não pode estar dentro de uma sala de aula, cara. Porque é um assassinato, é verdade. Ele traumatiza as pessoas. Entendeu? Agora, o cara que é bom no relacionamento, ele faz com que as pessoas queiram estar ali. Ele faz com que as pessoas se dediquem. Ele faz com que as pessoas tenham tesão por aquilo que elas estão fazendo. Então, elas vão se dar bem. Entendeu? Esse é o ponto. Sensacional. E a gente, ó, você que tá assistindo aí, que tá gostando do conteúdo, já compartilha pro seu amigo, aquele seu amigo empresário, ou seu amigo da área de educação, ou que quer empreender, manda esse vídeo para ele. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, que eu vou fazer com que o seu comentário chegue até o Estevão. Estevão, caminhando pro fim ali, cara, qual é o seu... Quais são os seus próximos passos hoje? Você identifica ali uma mudança de cenário? Você identifica ali uma inovação no seu produto? Quais são os próximos passos do Estevão no empreendedorismo? Cara, hoje eu tô num momento diferente de carreira, né? Tô numa mudança grande de carreira. E eu acho que, na verdade, é fazer parte desse cenário de mudança, né? Global. Global. É ajudar as pessoas a atravessar esse momento. Eu acho que esse é um ponto que vai ser muito interessante pra gente. Éric, a forma como a gestão vai ser feita. É uma hora que, assim, quando a gente fala de IA, é uma ferramenta muito poderosa que vai estar na mão de todo mundo. Né? Então a gente fala que vai ter muita gente ruim com acesso a isso, e vai ter problema com isso, como sempre tem, né? Só que, cara, a ferramenta tá na nossa mão também. Então tá na hora da gente boa ir pra briga. Com a mesma ferramenta. Do mesmo jeito que a galera que tá olhando para um prisma errado vai entrar com a marreta na mão, a gente também vai. Então, o que eu vou fazer nesse momento, eu vou trazer uma solução diferente. O que me anima muito, né, cara? Que é um futuro muito curioso, assim, né? Parando para pensar. E eu vou aprender muito, né? Reaprender a fazer as coisas com mais tempo. Esse é o ponto. Eu acho que daqui para frente vai ficar mais fácil. E mais gostoso. Viver, cara. Esse é o ponto. Então, o meu ponto agora é conseguir fazendo o que eu tô fazendo, escalar do jeito que eu vou escalar e vivendo mais. Maravilha. Pra galera que tá assistindo a gente te conhecer melhor do seu trabalho, onde eles podem te encontrar? Pode encontrar no meu Instagram, Estevão Cordeiro, que a gente troca ideia lá, quem quiser saber mais a respeito de tudo isso. É que tem muita coisa que não dá pra gente falar ainda, porque é um pouco sensível. Tá sendo desenvolvido, né? Tá sendo desenvolvido, tá... Mas tem muita coisa muito interessante vindo pra aí. E a gente vai trazer soluções muito interessantes pra ajudar com essa mudança toda aí. Show de bola. Esse foi o Estevão. Eu espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo Calpcast. Até mais.